queques, quando tentam guinchar, ficam ridículos. Bem, a primeira ironia da coisa é que António Costa é ele próprio um queque. Espera lá. Jorge. Eu trouxe queques de Braga. Mas em Braga há queques? Eu pensava que era só em Lisboa. Há queques em todo o país. Sério? Achas que os queques não são homens do povo? Vieram da Lua? São extraterrestres? São guinçantes. Para quem nos está só a ouvir, há mesmo aqui queques a circular pela mesa. Mas não quer guincham. Vou pôr aqui um microfone, mas só para as pessoas confirmar, não guincha. Isto foi a metade da vida do Fora do Baralho, mais coisa, menos coisa, e voltamos atrás no tempo a esse programa, todos juntos aqui no estúdio, para assinalar o marco a que chegamos hoje, 100 programas. Parabéns, queridos 4 ases. Parabéns, asas. É pena que hoje não temos queques, por isso, enfim, é uma festa menos divertida. Não dá para guinchar. Mas dá para guinchar, podemos guinchar nós. Só não trouxemos bolo de aniversário. Vou tentar guinchar. Não trouxemos bolo de aniversário porque não podemos estar todos juntos em estúdio, mas havemos de fazer essa comemoração mais para a frente. Muitos parabéns e nem de propósito. A jogada da semana de hoje vai ser sobre marcos históricos do 5 de outubro ao 25 de abril. Com ou sem passar pelo 25 de novembro é a pergunta. A discussão volta a estar em cima do tabuleiro de jogo. O nosso jogo começa, como sempre, com um baralho para dividir em naipes e João Marcos de Almeida é para começar logo com umas espadas para aquilo que classificas de descaramento e hipocrisia de António Costa no que toca à crise na habitação. Sim, olá a todos e parabéns também a todos pelos 100 programas. António Costa... Eu já disse várias vezes aqui que o PS, nos últimos, desde 1995, só não esteve no governo em 6 anos. E já está, António Costa já é primeiro-ministro desde 2015, portanto, há mais de 8 anos. E continua a ter o descaramento de culpar a direita pelos problemas das políticas de habitação. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu sei que repito isto muitas vezes, mas para quem é completamente desenvergonhado, o melhor é ser muito teimoso. E hei de repetir todas as vezes que forem necessárias e que António Costa for um desenvergonhado. Porque quem está no governo há 8 anos pode, mesmo que discorde das políticas de habitação do último governo do centro-direita, liderado por Passos Coelho, teve mais do que tempo para emendar essas políticas. Ou 8 anos não é suficiente para emendar políticas. Agora é que António Costa descobriu que há um problema com as políticas de habitação, que o problema existe desde 2015 como resultado dos governos de direita e continua a culpar os governos de direita. Mas há maior descaramento do que isto. Além disso, também gostaria de sublinhar nas declarações que ele fez, em que também disse que o seu coração estava com os manifestantes naquela manifestação que houve a propósito da falta de habitação em Lisboa. Quer dizer, eu tenho imensa pena não ter ouvido o Primeiro-Ministro dizer que nessa manifestação os manifestantes gritaram morto aos ricos. Quer dizer, aliás, eu não ouvi nenhum líder político condenar essa morte aos ricos. Mas quer dizer, agora os manifestantes, é legítimo, ninguém condena que se diga morte a um grupo de pessoas. E se fosse outro grupo de pessoas? Se fosse uma minoria étnica? Se fosse uma minoria religiosa? Toda a gente condenava. Só porque são ricos não se condena. Qualitativamente, qual é a diferença entre dizer morte aos ricos ou morte a qualquer outro grupo de pessoas que se define por uma qualquer tipo de característica? Não há qualquer diferença. Portanto, tenho muita pena que haja estas manifestações. Quer dizer, nota-se que o ódio está a crescer na política portuguesa e os responsáveis portugueses nada dizem. Mais, nessa manifestação, como sabemos, houve agressões a deputados do Chega. Agora é secundário saber se os deputados do Chega foram convidados, se não foram, independentemente de serem convidados ou não. São deputados eleitos pelos portugueses, representam os portugueses na Assembleia da República. E a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, justificou essas agressões dizendo que o Chega é um partido de extrema-direita e muito próximo de quem tem dinheiro e dos ricos e dos interesses imobiliários. Por isso que até se entende que tenha havido aquelas agressões. O que, mais uma vez, é uma coisa espantosa, extraordinária. Como é que se pode entender que haja agressões a deputados e outros deputados não condenem essas agressões só porque há diferenças de opinião política? É uma coisa espantosa, quer dizer, a política portuguesa está a evoluir num sentido muito perigoso. E quer dizer, o Bloco de Esquerda, no fundo, porta-se como alguém que é dono das ruas e não quer que outros venham para as ruas.
Portanto, tudo isto, quer dizer, desde as declarações de António Costa a criticar os governos de direita e a incapacidade de líderes políticos, incluindo António Costa, que foi capaz de dizer que o seu coração estava com os manifestantes, não foram capazes de condenar duas coisas altamente condenáveis: a expressão e o ataque morto aos ricos e, em segundo lugar, os atos de violência contra deputados que, independentemente do partido que forem, foram agredidos, e os deputados representam o eleitorado português. Portanto, são o símbolo da democracia. E está resumida essa tua ideia. O Jorge Fernandes, de resto, assiste este argumento do João Marcos de Almeida. A propósito de crise, vamos tendo muitas em Portugal, vários problemas para resolver, e há muitos euros que poderiam estar a ajudar nesta altura, mas que estão a ser mal aplicados e mal contabilizados também. Estamos a falar da bazuca europeia, Susana Peralta, e lanças uma carta de euros para os alertas feitos esta semana pelo Tribunal de Contas. Sim, é o parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2022. A Conta Geral do Estado é um documento para o qual nós devíamos olhar com muito mais atenção. A desproporção mediática entre a atenção que se dá ao Orçamento de Estado, que é uma previsão de despesa, uma autorização de despesa que o Parlamento dá ao Governo, e depois a Conta Geral do Estado, que é aquilo que efetivamente o Governo gasta, é uma coisa assim meio bizarra, na verdade. Portanto, fica aqui até um apelo aos jornalistas para começarem a olhar mais para a Conta Geral do Estado. Bom, o Tribunal de Contas faz este escrutínio, e bem, e entre outros avisos, que não vale a pena agora estar aqui a perder tempo com eles, de facto avisa que a execução do PRR em 2022 foi de 1/5 daquilo que tinha sido comunicado às organizações europeias de previsão dos gastos para 2022. É importante dizer o seguinte: é normal que nestes grandes projetos de investimento que haja uma aceleração da execução orçamental para o final dos projetos, mas não é disso que estamos aqui a falar. Estamos a falar de uma previsão feita para 2022 e que apenas foi executada em 20%. Isso, em princípio, essa previsão, esperamos nós, já devia ter em conta este ciclo de vida dos projetos de investimento e o facto de se gastar menos no início. Bom, isto não é a surpresa, infelizmente. Nós sabemos, nós somos péssimos a fazer previsão de despesa pública quando se trata de investimentos. Quer dizer, eu que, por exemplo, me divirto a ler relatórios do Orçamento de Estado, sei muito bem que há muitos projetos de investimento que aparecem no relatório de 2018, depois são repetidos no relatório de 2019 e depois de 2020, sem nenhuma justificação. Então, e aquilo que tinhas previsto gastar no ano passado? Ninguém nos explica, ninguém diz de onde é que veio os desvios. Portanto, isto infelizmente é comum. Enfim, eu não sou daquelas pessoas que acham que nós devamos gastar o dinheiro do PRR necessariamente, que devêssemos ter orçamentado tudo aquilo que o PRR nos dava. Enfim, eu sou daquelas pessoas que acho que pode haver má despesa pública e que às vezes a má despesa pública faz pior do que se não houver despesa pública. Portanto, aqui a questão não é vamos gastar este dinheiro todo porque nos estão a pôr nas mãos. A questão é, uma vez que o planeámos, uma vez que tínhamos esse plano para o país, enfim, bem ou mal ele saiu, como é que não estamos a conseguir executá-lo? E, de facto, a falta de explicação relativamente a quais é que são os constrangimentos e os estrangulamentos que estão a impedir esta execução é muito problemático. Eu queria só dizer também que o Tribunal de Contas assinala igualmente uma insuficiente nos registros contabilísticos. Portanto, estas operações que deviam ser todas minuciosamente registadas no momento em que os beneficiários intermediários e finais recebem o dinheiro, para depois haver até um controle posterior, e isto liga-se com outro problema, que é o estudo acerca da fraude dos fundos europeus que foi lançado há 10 dias pela iniciativa do Think Tank, da Procuradora Ana Carla Almeida e de outras pessoas que trabalham com ela nesse âmbito. Sim. E que também alertava para isso, ou seja, que há de facto, não só havia insuficiência dos registros das operações nos processos de fraude ou de comunicação de irregularidades às instituições europeias relevantes, como também não havia possibilidade depois de cruzar isso com o registro contabilístico das próprias operações que estavam na base. E isto é crucial, quer dizer, se nós não temos um bom sistema de informação para planear investimentos, para depois perceber onde é que estão os estrangulamentos e desde logo nem sequer conseguimos registar corretamente a despesa que é feita, andamos aqui a fazer, quer dizer, para que é que isto serve, não é? Como é que nós estimamos o raio do impacto do PRR se nem isto conseguimos fazer? E há quem pudesse perguntar, mas esses dados são de 2022, se calhar em 2023 a coisa está a correr melhor, mas também não está. O próprio Ministro da Economia assumiu em julho, há poucos meses, que o PRR estava ligeiramente, pelo menos, atrasado, se calhar até é mais do que ligeiramente. Vamos agora ao próximo naipe. De ouros passamos para copas. Luís, para o teu homónimo, Luís, o do PSD, merece o teu elogio, Montenegro, pelo compromisso de recuperação do tempo de serviço dos professores, que, pelo que percebemos, não vai ser aceito pelo Governo. É verdade, portanto é a segunda semana consecutiva em que elogio aqui o Luís Montenegro, aqui começa a roubar aqui o lugar ao João.
Eu quero dar copas pelo compromisso claro. O que diz alguma coisa sobre o Luís Montenegro, se calhar. Eu quero elogiar mesmo o compromisso claro que deixou em relação à questão do tempo de serviço dos professores. E acho que é a altura de podermos pôr isso para trás das costas. Neste momento vivemos numa situação ridícula, em que António Costa parece ceder, está disposto a ceder em tudo, menos nisto. Quer dizer, como fez um ultimato há uns anos, em que ameaçou com a demissão do governo, agora não pode ceder para não perder a face. E, portanto, cedem tudo o resto. Quer dizer, isto é uma criança a fazer uma birra. É uma criança a fazer uma birra e nós não temos tempo para birras. Portanto, encontrem lá uma forma, António Costa encontra lá uma forma de salvar a face, porque mesmo o que Luís Montenegro propôs, e que eu estou a elogiar, mesmo isso vem tarde e demora muito tempo, honestamente. Que é 20% ao ano, devolver 20% ao ano, não é? Sim, mas começa quando for para o governo, se ganhasse as eleições em 2026, não é? Portanto, ou 2027, pois ele deve ir no fim de 2026, quer dizer, demora muito tempo, nós estamos em 23, e como dizia hoje Helena Matos num dos programas da manhã aqui da rádio, vivemos numa situação de emergência na educação em Portugal. Vivemos numa situação de emergência, nós temos de enfrentar isto. Quer dizer, e os argumentos de Costa, da questão da equidade, é uma história tão mal contada. Quer dizer, olha, nós que desconfiamos tanto das coisas que António Costa nos diz... Quer dizer, comemos esta desculpa como se fosse um facto. Quer dizer, isto de comparar carreiras é difícil, pode-se comparar com base em pressupostos diferentes e, portanto, essa coisa de dizer que estamos a tratar de forma pouco equitativa os professores, beneficiando os professores, não é de forma alguma óbvia e eu, pessoalmente, até eu nem concordo sequer com essa ideia. E depois, mesmo que fosse verdade, quer dizer, o Estado tem carreiras especiais porque há falta de determinados profissionais. Por exemplo, os informáticos, no Estado, ganham mais do que os outros trabalhadores. Mesmo que estejam exatamente na mesma categoria profissional, um informático ganha bastante mais que os outros. E o motivo é porquê? Porque senão o Estado não conseguia contratar nenhum, porque é uma profissão demasiado bem paga no mercado privado. E, portanto, nós neste momento estamos numa situação de emergência nas escolas. Há desorganização, sem dúvida, mas também é preciso mais dinheiro. E, portanto, sim, vamos resolver isto. Quer dizer, por mais que o Miguel Pinheiro, semana sim, semana não, ou todas as semanas, eleja o André Pestana como se fosse o líder do STOP, como se fosse o grande inimigo da educação, não é. Se não existisse André Pestana, continuávamos exatamente com os mesmos problemas da educação. E está na altura de os resolver. E eu acho, já agora muito rapidamente, que isto vai abrir outra caixa de Pandora relativamente à distinção de carreiras, que tem a ver com aquilo que o Luís disse dos informáticos. Ou seja, há disciplinas nas quais o mercado privado tem salários mais elevados para oferecer às pessoas que potencialmente poderiam tornar-se professores, e eu não sei se a prazo não vamos ter que abrir também essa caixa de Pandora para os jovens terem, olha, aulas de informática e aulas de matemática. E professores de matemática. Exatamente, claro, matemática, é evidente. É evidente. Não, parece que andamos aqui a querer remar contra a realidade. Abrimos agora aqui outra caixinha de que o país gosta tanto, o futebol. Paus, Jorge Fernandes para o Mundial de 2030, que vai ser em Portugal, ou melhor, se calhar os teus paus são para quem não sabe ou não quer dizer o que é que aí vem. Neste momento não há nada a adiantar sobre essa matéria. Neste momento há a decisão da FIFA de entregar a Portugal, Espanha e Marrocos a organização do Mundial 2030. Mas tem custos, uma organização desta dimensão tem custos. Esses custos foram calculados? Saber se há na altura certa os custos que isso poderá importar para Portugal, para Espanha e para Marrocos. Esta não é a altura. Esta é a altura para celebrar, é o que o Governo diz, Jorge. Bem, a questão aqui, para ser muito rápido... Dá vontade de pegar num pau e bater. A questão aqui, para ser muito sucinto, é como é que Portugal não aprendeu nada? Eu pensava que o Euro 2004 tinha vacinado o país contra este tipo de eventos, até porque parecia ter emergido um consenso que, ao contrário do que dizia o Dr. Sampaio, que chamou o Euro 2004, e cito, um desígnio nacional, enfim, vejam lá, estas coisas nunca terminam bem, quer dizer, eu pensei que havia um consenso que o Euro 2004 tinha sido um desperdício de dinheiro. E, portanto, quer dizer, como é que Portugal pode pensar agora meter-se na organização do Mundial de Futebol, que ainda está mais caro? E o mais extraordinário ainda é que, como vimos aqui nesta entrevista do Secretário de Estado do Desporto, não há qualquer preocupação com os custos. Ele diz, bem, agora é tempo de celebrar, depois logo se vê. Bem, num país que está no estado em que o Luís, por exemplo, agora está a falar da questão da educação, e, por exemplo, hoje há uma sondagem no Expresso em que a esmagadora maioria dos entrevistados diz que o país está num estado péssimo. Isto é inexplicável.
Eu genuinamente não tenho explicação para isto. Como é que não aprendemos nada? Vamos organizar o Mundial e temos políticos que têm na lata, sem serem sancionados, de dizer que os custos é algo que pensámos depois. Foi uma entrevista a João Paulo Correia no Direto ao Assunto aqui da Rádio Observador e, de facto, furtou-se a responder quanto aos custos, quanto ao modelo organizativo do Mundial, apesar de estar uma candidatura em curso e, portanto, essas coisas já poderem estar mais ou menos perspectivadas. Já que este é um programa especial, permitam-me aqui lançar uma carta de copas para a mesa, porque hoje foi atribuído, e muito bem, o Nobel da Paz a Narges Mohammadi, ativista iraniana, que é uma referência na luta contra a repressão das mulheres no Irão. É uma luta sem interrupções, mesmo estando presa. De resto, foi muitas vezes tema aqui no Fora do Baralho ao longo do último ano, a luta das mulheres iranianas, a maior parte delas trazida aqui pelo Luís Aguiar Conraria, e, portanto, queremos dar no final desta primeira parte umas copas desta grupeta do Fora do Baralho. Até já. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Jogada da semana no Fora do Baralho. O 5 de outubro, dia da implantação da República, viu ofuscado o estatuto de anfitrião esta semana. Carlos Moedas aproveitou a cerimónia na Praça do Município para anunciar que a Câmara de Lisboa vai passar a assinalar também o 25 de novembro, que pôs em confronto as fações da esquerda radical e do grupo dos moderados, pondo fim ao PREC. O anúncio do autarca da capital aconteceu poucas horas depois de Augusto Santos Silva ter anunciado no Parlamento que a Assembleia da República não tencionava incluir o 25 de novembro nas comemorações dos 50 anos do 25 de abril. Recorrendo aqui a um termo de jogo, Jorge Fernandes, deve ou não ser uma espécie de all-in? Todas as datas contam ou como é que é? Todas as datas minimamente importantes contam. Aliás, não é interessante, eu acho, quero assinalar aqui o facto de falarmos no 100º aniversário do nosso programa, que é um programa de liberais acima de tudo. 100º programa? Qual 100º aniversário? Eu, pelo menos não estou cá há 100 anos. Calma, exatamente. 100º aniversário, 100º programa, exatamente. E que estamos a falar do 25 de novembro, porque a liberdade está intrinsecamente ligada ao 25 Mas a de tua novembro. memória ficará, Susana. A memória ficará. Ui, daqui a 100 anos, claro que sim. Claro. Bem, mas voltando aqui ao tema, bem, o processo de democratização em Portugal foi evidentemente altamente complexo e não linear. Quer dizer, o 25 de Abril é evidentemente a data mais importante, mas foi apenas um momento, e aqui apenas com aspas, claro, um momento da ruptura com o regime autoritário de Salazar e Caetano. A partir desse dia, a partir do 26 de Abril, digamos assim, enfim, a partir do 1º de Maio de 74, desenhou-se um quadro em que as múltiplas forças se combateram nas ruas, nas urnas, para verem qual era o modelo de sociedade de Portugal que ia vingar, no fundo, não é? A ideia de que, no fundo, a institucionalização da democracia começou e acabou no 25 de Abril é infantil, simplesmente. E houve momentos, claro, como o 11 de Março ou durante o mandato de Vasconcelos, em que as forças que pretendiam instaurar uma ditadura de esquerda, enfim, vagamente terceiro-mundista ou soviética, estavam em crescendo. Felizmente para todos nós, os antecessores de Santos Silva no PS eram bastante mais, não só eram bastante mais moderados do que ele e tinham acima de tudo o país em mente, porque o Grupo dos Nove e o PS de Mário Soares, de Salgado Zenha, Manuel Alegre, conseguiram conter os devaneios terceiro-mundistas de certas fações militares. E o 25 de Abril foi precisamente a aliança entre o PS, o PSD e as forças militares moderadas que permitiu terminar com as veleidades ditatoriais.
E, portanto, dito isto, a ideia de que o processo de comemoração da democratização portuguesa se cinge unicamente ao 25 de Abril, ou se cingiria unicamente ao 25 de Abril, é completamente infantil e ridícula. E, portanto, aliás, não é por acaso que o Governo, quando quis implementar um programa e ofereceu o chamado tacho ao Dr. Adão e Silva, disse que era necessário haver um programa longo em 2023 e 2026, em que os primeiro dos tachos, Jorge. Exatamente, em que os múltiplos momentos da construção da democracia eram assinalados. Quer dizer, o próprio Governo disse isso precisamente, que era preciso termos comemorações, começariam logo em 23, como estamos agora, e que iriam até 26, até ao momento da aprovação formal, até ao momento das primeiras presidenciais, creio, ou as primeiras legislativas. Enfim, o Santos Silva diz que o 25 de novembro não é consensual e é por isso que não pretende que o Parlamento o comemore. Mas quer dizer, é evidente que o 25 de novembro não é consensual, mas não é consensual em 23 como não era em 75. Há um conjunto de partidos, infelizmente ainda representados em Portugal, que vêm ainda da ajeção comunista, neocomunista, e que estarão contra, como já estiveram no passado e vão continuar a estar. Agora, a democracia não é o regime do consenso total. Isso aliás, não existe. A comissária das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a Maria Inácia Rezola, diz precisamente que nenhuma data que une ou desune deve cair no esquecimento e, portanto, o 25 de novembro, em 2025, também será evocado. Portanto, seja ou não seja consensual, que as comemorações vão ser... Vanessa, Deixa-me só terminar, eu termino já. A questão é que, só para terminar isto, o ponto, infelizmente para Portugal, as forças para quem o 25 de novembro não é consensual são muito minoritárias e cada vez são mais minoritárias, e eu espero que rapidamente, enfim, se extingam naturalmente por morte natural. Portanto, eu penso que Santos Silva aqui, eu nem consigo entender muito bem o que é que ele pensa, porque ele próprio no passado sempre foi um defensor da comemoração desta data, enfim, de forma informal. Este é o ponto, só rápido, Vanessa, em que eu discordo do Jorge. Quer dizer, acho que o Jorge em parte tem razão, mas está a haver uma transformação no modo como se olha para o 25 de novembro, e o PS, ou pessoas do PS, como Augusto Santos Silva, estão a contribuir para isso. Não todas do PS, quero salientar, mas Augusto Santos Silva está a contribuir para isso. E a nova interpretação que se está a dar é a seguinte: primeiro, o 25 de novembro é uma celebração da direita. Ora, é mentira. O 25 de novembro foi feito tanto pelo PS como pela direita. Muito bem. Mário Soares foi uma figura central do 25 de novembro. É muito importante que as pessoas se recordem disso. Tenho pena é que o atual PS esteja a permitir que esta mudança de interpretação histórica do 25 de novembro se comece a acentuar em Portugal e não reclame também para si o 25 de novembro. Porque é uma traição ao legado de Mário Soares no PS. É o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de também referir, e que hoje foi, por exemplo, argumentado no editorial do Público, a direita não opõe o 25 de novembro ao 25 de abril. A direita celebra tanto o 25 de abril como o 25 de novembro. A direita é contra o Estado Novo. E celebra o 25 de abril porque acabou com uma ditadura. A direita democrática. Não, mas, Susana, está bem, mas a direita é quase toda democrática. Eu estou a falar pela minha. Não, claro, obviamente. E portanto, nós celebramos o 25 de abril porque acabou com uma ditadura. Mas o 25 de novembro acabou com outras pretensões de instalar uma outra ditadura em Portugal. Portanto, até há uma grande continuidade entre as duas datas. São duas datas que lutaram contra ditaduras. Uma terminou com uma ditadura existente e outra lutou e impediu as ambições de alguns de instalarem outra ditadura em Portugal. Portanto, é mentira dizer que a direita, se quiser, obviamente a direita democrática, por definição, contrapõe o 25 de novembro ao 25 de abril, mas a direita democrática é a maioria da direita em Portugal. E que também gostaria de saudar, eu já aqui disse, as pessoas já sabem que eu sou amigo do Carlos Moedas, trabalhei com ele durante 1 mês ou 2 a ajudá-lo na campanha contra Medina, e portanto eu sublinho sempre isso, mas quero saudar a coragem de Carlos Moedas e sobretudo o facto de ele ter referido a importância da data de 25 de novembro no discurso do 5 de outubro e de dizer que a Câmara de Lisboa vai começar a celebrar o 25 de novembro. Portanto, gostaria muito de saudar a iniciativa de Carlos Moedas e dou-lhe copas por isso.
De acordo com o espírito do nosso programa. Sim. Susana Prato, tens aqui algumas dúvidas sobre a inclusão do 25 de novembro nestas comemorações do 25 de abril e dúvidas à parte, estás ao mesmo tempo indignada com as reações ao discurso do Presidente da Câmara de Lisboa. Sim, quer dizer, eu queria começar por dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida da importância histórica do 25 de novembro e não tenho também nenhuma dúvida de que a vida que eu tenho e, por exemplo, esta possibilidade de estarmos aqui a dizer o que queremos, de ir para aqui com queques e dizer que se eles vão guinchar ou não, obviamente, deve-se obviamente ao 25 de novembro. Portanto, isso para mim é pacífico. Agora, quer dizer, pois eu achava que a questão do 25 das comemorações do 25 de Abril, se ficarem pelo 25 de Abril, se prendia com uma certa, ou seja, dizia, bom, o 25 de Abril foi aquilo que marcou a revolução, que no fundo acabou com a ditadura em Portugal, e depois a partir daí seguiu-se um processo bastante pouco pacífico e obviamente com muitos sobressaltos, como são todos os processos revolucionários e que depois depois disso veio obviamente o 25 de novembro, que é uma data com imensa importância, quer dizer, sendo que eu também já agora não sou historiadora e portanto não tenho alguma dificuldade em estar aqui com muitos detalhes, mas quer dizer, eu entendia isto como uma espécie de ato fundador, ou seja, o 25 de Abril vamos celebrar esse e depois cada um rever-se-á na sua versão daquilo que veio a seguir, porque de facto para mim, o que é importante é a democracia. Portanto, é a democracia e a democracia é, antes de tudo, um conjunto de processos e não é nem pode nunca ser um resultado final. Portanto, eu ficarei satisfeita com a democracia enquanto os processos forem respeitados, independentemente do resultado final, sendo que obviamente há resultados finais em termos de eleições, em termos de políticas públicas, sendo que obviamente há resultados nos quais eu me revejo mais do ponto de vista ideológico, mas para mim o essencial é manter a infraestrutura de regras da democracia. Bom, e portanto eu imaginava que era um bocado isto, não é? Que era um bocado de celebrarmos esta passagem para a democracia. Agora, e portanto eu estava aqui com dúvidas, enfim, não ficaria de todo, não parecia mal que o 25 de novembro fosse assinalado igualmente, aliás, porque então assinalá-lo nos 50 anos e não o assinalar de maneira mais, vamos dizer, com mais cerimonial nos outros anos? Enfim, na verdade é uma questão que para mim está perfeitamente em aberto. Agora, o que aconteceu desde ontem com as reações ao discurso de Moedas e à intenção de Moedas de celebrar o 25 de novembro na Câmara de Lisboa, mostrou-me, a partir do próximo ano, exatamente, mostrou-me a verdadeira intenção de muitas das pessoas que querem excluir o 25 de novembro, que não é, no fundo, uma ideia de facto de serem anti-25 de novembro, porque as acusações que têm surgido nas redes sociais de que Moedas está a querer cavar trincheiras, ou de que Moedas é um político que personaliza uma clivagem, isso aí leva-me a concluir que muitas das pessoas que estavam claramente contra a inclusão do 25 de novembro nas celebrações do 25 de abril, não era por terem esta ideia, se calhar cândida minha, do 25 de abril como um ato fundador da democracia enquanto processo, mas era porque têm uma ideia do 25 de abril como uma revolução que leva Portugal num determinado sentido do ponto de vista das políticas públicas e que por isso recusam um outro ato importantíssimo para consolidar esta minha visão do 25 de abril da democracia, que foi o 25 de novembro, porque eles acham que isso foi, digamos, um recuo. E isso entristece-me imenso, ou seja, entristece-me imenso. Acho que então, de facto, há aqui qualquer coisa de base relativamente ao que é viver em democracia que nós coletivamente não percebemos e entristece muito que isso venha da esquerda, entristece-me imenso. Eu gostava muito que nós concordássemos nesta premissa de base. A democracia é um conjunto de regras e ainda bem que nós tivemos um momento, uma revolução que nos permitiu largar uma ditadura e, digamos, abrir o caminho para que esse conjunto de regras viesse explicitado. Se essas pessoas estão zangadas com o 25 de novembro porque não lhes permitiu implementar uma certa visão de políticas públicas que de resto é também autoritária e na qual eu de todo não me revejo, então se calhar até por isso valia a pena incluirmos o 25 de novembro, nem que fosse para lembrarmos o que é verdadeiramente uma democracia. A Luísa Aguiar Conraria, se fosse chamado a decidir, tinhas aqui outra solução? Não, quer dizer, essa outra solução era no sentido de haver menos feriados em Portugal. Realmente acho que acho um bocado absurda esta ideia de nós estarmos sempre a celebrarmos-nos. É como se alguém celebrasse os seus anos,
depois celebrar-se o dia em que entra na universidade, o dia em que, sei lá, saiu do hospital, e tem um bocado essa sensação. Nós temos o dia 10 de junho, em que celebramos o dia de Portugal, temos o 5 de outubro, que é o dia também da liberdade, no sentido de implantação da República, temos o da independência, temos o 25 de Abril. Eu por mim, ficava-me pelo 25 de Abril. Mas isso é outra questão, não é? Não é exatamente o que estamos aqui a falar. Eu preferia que tivéssemos menos feriados e mais dias de férias para compensar. E faz-me lembrar o João que naquele dito para o Observador disse que o 25 de novembro para ele era o seu feriado pessoal, em que todos os dias tirava um dia de férias. E acho que é exatamente essa atitude. Todos os anos, Luís, todos os anos tirava o 25 de novembro como dia de férias porque é o seu feriado pessoal. E eu acho que isto é perfeito. Uma pessoa... devia haver menos feriados nacionais, mais dias de férias, e depois as pessoas podiam usá-lo para celebrar. Agora, de resto, em relação ao que estamos aqui a falar hoje, eu concordo basicamente com tudo o que foi dito. Quer dizer, não há uma data. É esta coisa de naquele dia, antes éramos uma democracia, no dia a seguir éramos uma ditadura, no dia a seguir deixámos de ser. Isto não se aplica a nenhuma data. Não se aplica a nenhuma data. Quer dizer, quando é que Portugal se tornou Portugal? Foi na altura da Batalha de São Mamed, quando assinou o Tratado de Zamora aqui no dia 5 de outubro, portanto que os monárquicos aproveitam esse Tratado de Zamora para celebrar o 5 de outubro, para não terem de celebrar a República. Foi quando lhe atribuíram o Mundial 2030. É aí que a nossa marca de independência é termos tido o Mundial 2030. Se calhar será isso, se calhar é um bom motivo para ser feriado se ganharmos esse Mundial. Quer dizer, ou o reconhecimento do Papa, quer dizer, o dia ou um dos dias que nós usamos para nos celebrar, que é o dia da independência. Quer dizer, aquilo foi o dia em que começou um golpe de Estado, depois demorou 28 anos. Quer dizer, só em 1668 é que, de facto, podemos considerar verdadeiramente independentes. Portanto, há aqui todo um processo com avanços e recuos. E aqui o 25 de Abril é o mesmo. 25 de Abril é o mesmo, há imensas datas para serem assinaladas e que podem ser assinaladas. Há o 25 de Abril, que é de 74, que é um golpe de Estado, possivelmente com objetivos corporativistas e não muito mais do que isso, mas que depois... Um pronunciamento militar de estilo clássico, para ser rigoroso. Depois, um pronunciamento logo a seguir, no dia 1 militar. de maio, se calhar, portanto, na semana seguinte, no dia 1 de maio, tornou-se verdadeiramente uma revolução. E bem, depois há a eleição para a Constituinte, que é um marco histórico. Se calhar, o momento fundacional do regime é quando se aprova a Constituição, penso que é em 76. Há outro marco importante, Luís, o fim do Conselho da Revolução. O fim do Conselho da Revolução, quer dizer, uma pessoa podia a entrada na CE, na Comunidade Económica Europeia. Exatamente, também é uma data muito importante, absolutamente. Se calhar o ciclo completo é esse, é começar de 25 de Abril de 74 e ir até 1 de Janeiro de 85, quando entramos na Europa verdadeiramente dita. Muito bem. Na Europa avançada e democrática. E, portanto, obviamente que o 25 de novembro é uma peça essencial de todo este processo. E faz parte do nosso caminho para a democracia e tem de ser celebrado. Agora, não é preciso uma data de 25 de novembro, a não ser em termos pessoais como o João. E, portanto, eu não consigo perceber muito bem, às vezes vejo assim algumas tentativas de celebrar na Assembleia da República o 25 de novembro e tal. Eu isso não percebo. Talvez os 50 anos fizessem sentido, portanto, o 25 de novembro de 2025 né, é quando faz os 50 anos. Talvez aí, pronto, como é uma data redonda, 50 anos, faça sentido celebrar. Mas tirando isso, anualmente acho que não faz sentido. O que faz sentido é incluir isto tudo nas celebrações de 25 de Abril. Aliás, mas é para incluir, como é evidente. Luís, só para acrescentar, quer dizer, tirando o caso, é quase uma brincadeira, é uma coisa que eu faço, mas habituei-me a tirar um dia de férias no dia 25 de novembro todos os anos. Este ano, como disse a Susana, é sábado, portanto o calendário nem sempre é meu amigo, mas quer dizer, é também importante referir em relação àquele ponto que eu falei antes, de que a direita quer opor o 25 de novembro ao 25 de abril. Outra prova que não é verdade é que eu nunca ouvi ninguém de direita pedir para o 25 de novembro ser um feriado. Nem sequer é isso que está em causa. As pessoas não querem que seja um feriado. Querem que haja uma celebração e que o 25 de novembro
e que seja explicado aos portugueses, até porque começam a nascer novas gerações que não viveram esses tempos, que o 25 de novembro foi um acontecimento muito importante para a consolidação de um regime democrático, pluralista, liberal, em termos políticos, em Portugal. E isso é que é muito importante. Portanto, é a verdade histórica. E convém defender a memória histórica e a verdade da história. E em que, no próprio dia, penso eu, era muito novo na altura, portanto não me lembro bem, tinha 1 ano, mas no próprio dia foi declarado que não era para ilegalizar o Partido Comunista. Ok? Portanto, de facto, foi um golpe um golpe, não é um grande golpe, mas foi uma insurreição militar, sei lá o que é de chamar aquilo, que garantiu a democracia e não ilegalizou nenhum partido. Portanto, acho que sim, tem de ser celebrado. Carlos Moedas acabou por aproveitar o 5 de outubro para nos pôr a todos aqui a falar já sobre o 25 de abril e sobre o 25 de novembro. Luís Montenegro está fora do país, acabou por não comparecer nessa cerimónia. Jorge Fernandes, o Presidente da Câmara de Lisboa conseguiu, no fundo, aqui um 2 em 1, assumir-se como um dos líderes da direita e, ao mesmo tempo, provocar a esquerda? Sim, é evidente, quer dizer, não vamos ser... Eu sei que, o João já fez o disclosure dele, mas é evidente que o Carlos Moedas não terá naturalmente as suas motivações intrínsecas, mas também tem aqui um conjunto de motivações estratégicas. É evidente que ele percebeu que havia aqui uma baliza aberta e ele chutou para golo calmamente, porque eu penso, quer dizer, é evidente que Augusto Santos Silva cometeu, na minha opinião, aquilo que é um erro, porque apesar de tudo, a esmagadora maioria das pessoas do PS, eu acredito mesmo dentro do próprio PS, a esmagadora maioria das pessoas moderadas, digamos assim, PS, PSD, Iniciativa Liberal, mesmo talvez o próprio LIVRE, estarão muito provavelmente em desacordo com a perspectiva que Santos Silva disse. A perspectiva dele é defendida quase exclusivamente pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, e portanto Moedas viu aqui uma oportunidade, enfim, a baliza estava aberta, ele percebeu que tinha sido cometido um erro e aqui assume-se, não vou dizer como um líder da direita, mas quer dizer, é evidente que aqui Moedas está a tentar construir uma personalidade política e tem ambições notórias e naturais, quer dizer, e completamente legítimas, e portanto isto faz parte do longo caminho que ele tem para ganhar notoriedade nacional, reconhecimento, etc. E portanto isto foi uma boa jogada de Moedas, sim. E o Presidente da República acabou por fugir a esta polémica, nem sequer fez uma referência específica aos 50 anos da Revolução, apenas, apesar dos 50 anos do 25 de Abril se assinalarem já no próximo ano, e portanto poderia ter falado também no 25 de Novembro. João Marcos de Almeida, é a melhor postura de Marcelo Rebelo de Sousa nesta altura, até para não criar ainda mais divisões? Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa teve um discurso muito institucional e é isso que lhe compete como Presidente da República. Não tenho nada a apontar negativo ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, se muitas vezes critico Marcelo Rebelo de Sousa é porque ele é pouco institucional e, portanto, não o vou criticar por ter sido institucional. Acho que não era o momento para ele fazer críticas diretas ao governo, nem para agravar ou acentuar as discordâncias entre Belém e São Bento. Não, seria inútil e não era a altura certa, não era o momento certo para o fazer. Portanto, acho que Marcelo Rebelo de Sousa fez um bom discurso. Carlos Moedas fez um discurso mais político, é verdade, mas também está num lugar mais político. Eu não estou absolutamente... Quer dizer, eu acho que Luís Montenegro deveria ter ido à cerimónia, deveria ter estado presente, quer dizer, a não ser que tenha-se ausentado para o estrangeiro por questões muito importantes. O que foi dito por Hugo Soares foi que era um compromisso já muito agendado. Exato. Foi essa a justificação. Agora, eu acho que Carlos Moedas também está a pensar na sua reeleição para Presidente da Câmara de Lisboa, não é? Desculpa lá. Sim. Vanessa, mas isso, quer dizer, há muito agendado, mas o 5 de outubro está agendado desde 1910. Isso é estranho. Tenham lá paciência, não é isso? Exatamente. Sim, enfim, eu gostava que Carlos Moedas, se ele quisesse ser reeleito para Lisboa, eu gostava que ele fizesse alguma coisa por Lisboa. As suas posições sobre 25 de novembro são louváveis, mas não mudam a infraestrutura decrépita e o caos em que está Lisboa. Aliás, e os carros em todo lado. A infraestrutura é essa que teve grandes desenvolvimentos no tempo do Dr. Medina, como toda a gente sabe. É óbvio que Carlos Moedas, se for reeleito, é porque faz alguma coisa bem por Lisboa. É óbvio que isso é que é a questão fundamental para ele ser reeleito. O meu ponto é que o que eu queria sublinhar é que parece-me que neste momento, nos horizontes de Carlos Moedas, está
a reeleição, tentar ganhar novamente a Câmara de Lisboa, fazer um segundo mandato e não a liderança do PSD. É esse o meu ponto que eu quero sublinhar. E está sublinhado, João. Vamos ver. Está sublinhado. Está sublinhado e vamos ter tempo para analisar esses horizontes que aí vêm. No que toca a efemérides, 100 programas, já ninguém nos tira. Voltamos a estar fora do baralho para a semana, ao meio-dia. Até lá.